Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o terceiro episódio do nosso bate-papo, da nossa conversa com o Dr. Breno Monteiro, que já está aqui a posto junto comigo para que a gente possa levar a vocês as discussões, a opinião dele em relação ao nosso terceiro tema, que é a questão ética e jurídica, o que mudou durante a pandemia e no pós. Breno, ao cumprimentá-lo, quero já fazer a primeira pergunta e queria que você nos esclarecesse qual é a sua opinião das entidades que você preside, que você é líder. Em função da Covid, muitos médicos que já tinham uma idade superior a 60 anos usaram destes recursos para se manter em casa, protegidos dos contatos que poderiam torná-los doentes da Covid. E isto, inclusive, para os seus empregos públicos, né? Recorreram, alegando a sua idade e que, por isso, precisavam ficar na proteção das suas casas. Eu pergunto, até que ponto isto é, primeiro, um direito real, se é isto mesmo, e segundo, se é ético na sua opinião? Eu acho que é ético porque acho que a ciência e os estudos mostravam que quanto maior a idade, né, os riscos da mortalidade era muito maior. Então foi necessário, inclusive através de legislação, que se afastasse todos aqueles profissionais que tivessem as comorbidades ou que tivessem acima dos 50 anos. Por quê? Porque ele estaria submetido a um risco. E esse risco teria que ser assumido pelo empregador, né, de estar submetendo nos nossos hospitais, nos nossos atendimentos, um profissional claramente que tinha mais risco quando poderia ser substituído por outro. Tanto é que houve o oposto. Enquanto durante a pandemia houve a necessidade de se afastar o profissional de maior idade, houve a necessidade, inclusive, àquela altura, de se antecipar a formatura, não sei se você se lembra, dos profissionais que estavam ainda formados, para que eles pudessem ir para a linha de frente, porque a gente precisava de profissional. Acho que a gente viveu uma guerra, e na guerra tudo é possível. Na guerra, algumas questões jurídicas precisam ser enfrentadas de forma clara, né? Então, aqueles profissionais, e a gente fez isso, teve que afastar, não só o médico, teve que afastar o enfermeiro, teve que afastar os serviços gerais dos nossos estabelecimentos que tinham uma idade superior, que tinham uma doença grave que pudesse comprometer para não pô-lo em risco. Inclusive o patronato ser levado ao tribunal por ter submetido esse profissional à distância. Mas eu te diria que esse problema, nesse momento, está controlado, né? Mas ficaram sequelas com relação a esse mercado de trabalho. Enquanto o mercado de saúde, do trabalho da saúde, expande anualmente, isso é uma característica, e eu durante a palestra pude mostrar vários números, eles não mostram mês a mês, que aí o mercado, talvez por conta disso, aí a gente precisa entender se isso é ético ou não, tem preferido contratar profissionais de menor idade. Então, a expansão do mercado hoje, este ano, houve um aumento de 95 mil postos de trabalho no Brasil do setor de saúde. Aqui no Pará, menos de 1.000, mas no Brasil, 95 mil. E isso, os números, os gráficos mostram que, preferencialmente, aí, esse profissional é de 18 a 24 anos. Então, mais jovem. Né? Enquanto isso, houve um número reduzido, diminuiu em torno de 15 mil profissionais com mais de 50 anos.
Então a gente precisa voltar a discutir isso, né? De que o profissional de maior idade precisa estar, isso é uma discussão muito mais longa, profissional, a inserção do profissional de mais idade no mercado de trabalho. Isso também era um não problema na classe médica, né? Ou seja, porque sempre o médico com mais idade foi visto aquele com mais experiência, com mais conhecimento, né? Pela sua formação, mas a doença trouxe alguma coisa que isso já ocorre em outras profissões. Existem outras profissões que o profissional de mais idade tem sofrido dificuldade na inserção no mercado de trabalho. E isso pode começar a estar acontecendo com o profissional médico. E a gente precisa estar, e o sindicato dos médicos principalmente, precisa estar atento a esse tema e trazer essa discussão para ver até que ponto é ético ou não. Mas, Breno, isso também não pode acontecer em função do custo do profissional de mais idade, portanto de mais experiência. Será que o empresário, que é a sua área, as agências de saúde, que também é a área que você conhece bem, não estaria vendo o custo? O profissional mais jovem, portanto menos experiente, ele tem um custo menor para a empresa em comparação ao mais idoso, com mais experiência? Não tem o impacto disto também? Não, eu te afirmo que é com certeza. E aqui, só uma aspas, aqui eu estou falando profissional da saúde. Aqui não estou me referindo só ao médico, porque 18 anos não temos médico com 18 anos. Aí a gente estaria falando de técnico de enfermagem, de outras áreas. Te diria que não. Acho que no mercado de saúde é observado muito essa característica da formação. A gente tem muito cuidado com essa questão da formação, porque existe tanto desperdício do mal profissional que não justificaria você fazer uma contratação em virtude de menores salários. Na verdade, o mercado é que regula o salário, mas o profissional é sempre escolhido aquele que tem a melhor formação, porque os riscos na atividade são enormes. Então, quanto mais formação, quanto mais tecnicidade é utilizada pelo profissional, esse é o preferencial. E eu te diria, com números, de que até então, não é possível que tenha sido a pandemia que fez acordar essa virada de mercado para tentar utilizar um profissional mais barato, que já foi refutado por mim essa possibilidade em virtude de todos os riscos. Mas o que mostra, e a gente não tinha esse gráfico apontando para esse número antes da pandemia, mas há algo que está acontecendo depois da pandemia que a gente precisa procurar entender o porquê que está se estabelecendo dessa forma. Isso mostra que a pandemia realmente foi um divisor de águas, né? Acendeu e alertou para uma série de aspectos que são considerados hoje. Esse é um deles. Com certeza. Muito bem. Breno, tem alguma coisa mais que você queira falar sobre ética? Porque eu tenho um questionamento em relação à questão da legislação, né? Nós temos visto a necessidade de reflexão, não seria modernização de algumas da legislação que regula a atividade de saúde para adequá-la à realidade atual. No episódio passado nós falamos sobre a questão da telemedicina, enfim, e aí a gente pode expandir um pouco para a questão da robótica, por exemplo, que é um médico operando à distância de um outro estado, de um outro país até, operando aqui um paciente, e que isso faz parte da modernidade, faz parte da tecnologia, e a gente sabe até com muita precisão, mas a questão da responsabilidade final sobre o ato. A quem cabe? A quem está operando o paciente através dos recursos tecnológicos ou da equipe que está
presente na sala de cirurgia naquele momento, acompanhando o procedimento e participando da equipe. Quem responde por isso? Isto era algo que não se tinha, é algo da medicina moderna, mas qualquer ato médico tem responsabilidade, tem aquele que tem que assumir a responsabilidade final sobre o resultado. Hoje fala-se muito em obrigações de resultado para a medicina, que é algo que vem sendo muito debatido e uma coisa que preocupa, porque nós sabemos que a medicina não é uma ciência exata. Nós temos uma margem enorme de segurança para os atos médicos, mas mesmo com todos os cuidados observados, podemos ter resultados negativos. E até que ponto a gente pode responsabilizar o médico por isso, porque ele tem a obrigação de resultado, ou não? Isso é apenas uma tentativa de fazer da medicina uma ciência exata, o que não é. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, eu acho que, primeiro, na telemedicina, que você citou, já existe o componente da telecirurgia. Né? Imagina só, e a gente não pode nunca não deixar com que a medicina evolua, com que essas formas, com que a tecnologia nos auxilie, né? Porque imagina, você ter lá na China um grande especialista na implantação de vamos lá, imaginar uma cirurgia cardíaca. Só quem sabe fazer é um chinês que está lá. Como é que você conseguiria, e você tem um paciente aqui no Brasil necessitando desse atendimento? Você precisa, e se existe uma ferramenta onde o chinês pode operar algum instrumento tecnológico à distância, que vai auxiliar um médico brasileiro que está responsabilizado dentro de uma instituição, dentro de um estabelecimento de saúde, que tem um diretor técnico que é responsável pelaquela atividade. A gente não pode nunca ser contra isso, né? Então, acho que existem, como qualquer questão, ela pode ser utilizada para o bem, como ela pode ser utilizada para o mal. Então, a gente precisa cuidar que só o bem prevaleça, né? Que tecnologias venham servir para isso, um caso como esse que eu acabei de citar. Com relação à segunda pergunta que você fez, foi com relação a... Quem é o responsável final pelo procedimento? O responsável final é essa cadeia. É um diretor técnico pelo estabelecimento e é o médico que é tem que ter um médico presente. Então é o médico presente, e é ele que é o responsável. Perante todas as instituições. Ele está usando os recursos tecnológicos com a presença de um médico à distância. Importante esclarecer a nossa audiência sobre esse detalhe, que é coisas que já me questionaram várias vezes, eu tenho respondido, mas aproveitando a oportunidade hoje, para que a gente responda a essa questão. Mas você sabe que isso já até ocorre. Vamos lá, existem no Brasil algumas grandes equipes, né? A equipe do doutor fulano de tal, que é o especialista, o melhor, que faz o transplante cardíaco. Tem um médico que vai lá, é o cara que abre, que faz tudo, não sei o quê. Aí o chefe da equipe vai lá dar só 2, 3 pontos, aquele ponto milagroso, que só ele que sabe fazer, né? E aí continua com outros profissionais da equipe terminando. E da mesma forma a gente pode encarar um exemplo como esse. Mas a pergunta é exatamente por isso, que neste caso aqui o médico está presente, ele está lá. Sim. E no caso que nós citamos da robótica, por exemplo, ele está à distância. Então quem é o responsável? Toda a equipe, evidentemente, mas o primeiro responsável é o médico presente junto ao paciente. É o cara que autorizou, que chamou a cirurgia, perfeito, que fez tudo e pediu o auxílio de um terceiro colega à distância. Perfeito. Está esclarecido, então. Eu quero agradecer, Breno, mais uma vez pela sua participação nesse terceiro episódio e lembrar os nossos assistentes, amigos, médicos, das pessoas que nos acompanham, que teremos o 4º episódio do mês de novembro, ainda com a atenção e a participação do Dr. Breno Monteiro,
E, para tanto, eu quero de novo agradecer a presença dele e pedir que vocês preparem o cafezinho para o 4º episódio, para poder acompanhar com todo o conforto e aprendendo mais com a experiência do Dr. Breno e com o nosso Expresso Sindimeta.